Orar a Deus, irmãos. Feche os olhos antes de lermos o texto. Ore comigo, diga: Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por tudo que aconteceu nesta reunião até agora. Nós ministramos ao Senhor nosso louvor, nossas ações de graça, nossa adoração, através dos hinos, através de tudo. Mas agora vamos ler a Tua palavra. Fala conosco, fala comigo, em nome de Jesus. Eu clamo o Teu sangue sobre a minha vida, minha casa, minha família. Eu clamo o Teu sangue. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Diga: Senhor, guarda cada um da minha casa. Ó Deus amado, traga uma palavra rema. E pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus, eu repreendo toda a fúria do adversário, todo levante no mundo espiritual contra a minha vida, contra essa igreja, contra nós, está repreendido em nome de Jesus. E se alguém estiver passando mal, seja curado em nome de Jesus. Visita o povo dessa igreja, as famílias, os novos convertidos. Ó Deus amado, fala conosco em nome de Jesus, amém. Capítulo 10, nós vamos ler só o versículo 12. Você conhece esse versículo provavelmente? Capítulo 10, versículo 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Vamos lá, os irmãos agora lerem juntos? 1, 2, 3 e vamos lá. Aleluia. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não cai. Eu quero analisar esse versículo com você. Depois eu vou ler mais alguma coisinha aqui, se quiser deixar a Bíblia aberta. O apóstolo Paulo escreve esse versículo e aqui ele está tratando dos perigos das brechas na nossa vida. Brecha que eu e você, por descuido, por orgulho, às vezes damos para conosco. Se você ler Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 6, você vai ver sobre a igreja de Sardes. Era uma das igrejas da Ásia Menor que o apóstolo João escreveu a carta. E a igreja de Sardes era uma igreja muito soberba, mas não uma soberba que ela já era soberba. Aquilo foi se construindo, porque a cidade de Sardes estava em cima de falésias, ou melhor, montanhas, e era uma cidade muito bem protegida, não só pela sua localização geográfica, mas também pelas muralhas que cercavam a cidade de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse que eu estou falando. E essa cidade, eles tinham assim um orgulho, a cidade ia bem, a cidade prosperava, e crescimento, e o povo tinha assim muita segurança naquela cidade. Mas com o passar dos anos, eles se descuidaram. Na estrutura das muralhas começou a haver brechas, começou a deteriorar. E eles, por estarem lá, e aquela soberba, e cuidando da vida, cuidando das coisas, eles se esqueceram de reparar aquelas fissuras da muralha, que se transformaram em brechas, em buracos grandes. Um dia, um inimigo subiu naquele lugar à noite e entrou pelas brechas e se posicionaram em cima da muralha, enquanto a cidade toda dormia tranquilamente. E diz a história que naquela manhã eles acordaram, e quando eles acordaram, eles ficaram desesperados, porque em toda a circunferência da cidade havia inimigos, como que de cima, apontando a arma para baixo, e eles estavam rendidos, e foram rendidos e destruídos, porque não observaram as fissuras e as brechas da própria muralha.
confiaram no seu saber. Esse texto que lemos diz o seguinte: aquele, pois, que pensa. Essa palavra pensar, dóquio, significa ser de opinião, avaliar, supor, pensar. Ela expressa a ideia de uma pessoa que pensa de si mesmo. E às vezes a gente pensa de nós mesmos, o que pensamos de nós mesmos, às vezes não é a realidade, não é a verdade. É apenas um pensamento de nós mesmos. Então essa palavra dóquio, ela supõe de si mesmo, é uma ideia de uma pessoa que pensa de si mesmo. E aí ele diz assim: aquele que pensa estar de pé. Estar de pé, istemi, ristemi, é a mesma palavra que Paulo usa em Efésios 6 quando fala da armadura. Ele usa 4 vezes essa palavra ristemi, uma é antistemi. Ristemi é estar de pé, é estar firme, é estar na posição. Geralmente a posição de um soldado quando ele está de vigia, olhando para um lado para o outro, sisudo, sério e olhando, atento, está de trabalho, está guardando a vida. Paulo está dizendo assim: aquele que pensa, ele acha que está de pé, está firme. Essa palavra, quando junta essa palavra pensar e essa palavra estar de pé, dóquio e istemi, desculpe, essa combinação significa que uma pessoa tem de si mesmo a sua própria opinião de estar firme. Não é uma verdade, é a opinião da pessoa, é o que ela acha. Quando essas duas palavras casam, então você tem esse conceito no todo, no grego. A pessoa, Paulo está dizendo assim: ele pensa, ele acha, ele tem certeza de que ele está firme. É disso que ele está falando até aqui. E o versículo não para, diz assim: veja é blepo. O tempo grego indica a necessidade não só de assistir, de ser continuamente atento. Paulo está nos exortando a viver em um estado ininterrupto de vigilância. Agora ele começa a apertar. Ele fala assim: veja. Ele fala assim: contemple, esteja ciente, veja, olhe tudo. Você precisa estar num estado ininterrupto de vigilância em relação à sua vida espiritual, firme na sua posição de fé que você diz que tenha. Paulo começa a alertar, dizendo assim: a sua opinião, será que... Então, o que você pensa... Então ele diz assim: você que está de pé, que pensa estar de pé, cuidado para que não... E a última é cair, é pito. No Novo Testamento ela retrata alguém que cai em uma situação terrível, uma queda feia. Por exemplo, uma família estruturada, de repente há um adultério por parte dos cônjuges, e aquilo ali destrói aquela família. Eu tenho visto isso com tristeza ao longo dos 25 anos de ministério que Deus tem nos dado. Famílias se foram destruídas, os patrimônios, a estrutura de filhos, a estrutura do casal, e você sabe do que eu estou falando, você está inserido na sociedade. Paulo está dizendo que esse cair aqui é um cair terrível. Eu só estou dando esse exemplo, mas tem outros. Uma pessoa que quebra, uma pessoa que vai se descuidando, se descuidando, e ele vai à falência, vai à perda de tudo, e ele fica numa situação. E aí eu transcrevi esse versículo, e esse versículo: aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Esse versículo poderia ser, à luz desse texto grego, escrito assim: se alguém tem de si mesmo a opinião de que está forte e firme, precisa estar continuamente atento e sempre de guarda, para que não tropece, tombe e caia de sua posição de excessiva confiança e mergulhe de cabeça e se acidente fatalmente. Então, agora eu expus o texto para você, destrinchei, e eu vou lhe dizer com mais clareza. Quando Paulo disse esse versículo, ele está nos chamando a atenção, porque ele vivia isso, de uma vida contínua, de atento, de busca a Deus.
Porque hoje nós andamos vislumbrados com muita coisa, e vira e mexe a gente perde o foco, porque a gente está estudando muito, trabalhando num novo projeto, envolvido em nova coisa, os filhos vão casar, o filho não sei o que, o esposo não sei o que, e a gente distrai com aquilo que é mais importante na nossa vida. E Paulo está dizendo assim que nós temos que manter uma constância na vida espiritual, é prioridade na nossa vida. Quando chegar lá no céu, você não vai levar nada, você vai levar a vida que você teve com Deus, que vai te acompanhar na eternidade. Essa vida que você tem com Deus resulta em obras, e essas obras serão o seu galardão, o nosso galardão, e é o que nós vamos levar para o céu. Nós não levaremos nada, apenas as obras nos acompanharão. E Paulo diz assim: ei, aquele que está em pé, veja que não caia. Olha o capítulo 9, versículo 26, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo está dizendo: eu corro, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Eu não fico dando soco no ar, perdendo tempo com coisas que não têm valor. Eu tenho alvo, eu tenho meta. E olha o que ele diz no 27: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo assim: eu não ando sem propósito, o meu propósito envolve tudo, está em Deus. Eu tenho meta, eu tenho alvo, e quanto a mim, eu subjugo o meu próprio corpo, eu não deixo o meu corpo me dominar, porque o corpo nunca quer orar. Ler a Bíblia às vezes até quer, mas a Bíblia sem a oração, ela endurece também. Há muita gente com muito saber, mas a mente cauterizada. Você já viu assim, falou assim: esse aqui está afastado, mas sabe tudo de Bíblia, sabe letra. Sabe letra, porque às vezes um analfabeto sabe mais do que ele, porque sabe pelo Espírito. É assim. Não tem o óleo, não tem o óleo que lubrifica, porque orar é difícil, o corpo é difícil. Quando você ajoelha, sua mente vaga. E Paulo está dizendo: mas eu esmurro o meu corpo, eu não paro. Tem gente que fica em casa, é a mesma rotina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, arrumar, passar, lavar, e ela não consegue tirar 10 minutos para se ajoelhar na presença do Senhor. Anda seco por dentro, trabalha. Quantas mães trabalham cheia de angústia na alma, toma até um remédio, toma outro, um calmante aqui, outro ali, mas a alma só se aquieta, segundo o manual do fabricante, com a doce presença do Espírito Santo. Nós temos que criar o hábito de dizer: vou parar tudo agora, vou parar tudo agora, não vou, nem a comida vou fazer, não vou fazer, eu vou parar tudo agora. É questão de sobrevivência. Eu não posso viver essa mulher atribulada, preocupada, porque nem Deus quer isso para nós. Eu vou parar tudo agora, eu vou tirar aqui 5 minutos de relógio, de joelho dobrado. Deus falou comigo essa semana, Ele disse: o que eu quero é tempo de qualidade. O que eu quero é tempo de qualidade. Entende? A princípio é o tempo de qualidade, que seja 5 minutos, mas seja 5 minutos olhando nos olhos. Não é assim com a esposa, com o filho, com o esposo. É 5 minutos, fala: não, amor, estou aqui, pode falar o que você precisa. O que é? 5 minutos de qualidade, que Deus quer que estejamos na presença dEle. Paulo diz assim: você que está em pé, corre para lá, corre para cá, telefone não para, toda hora, telefone, WhatsApp, telefone, cobrança. E quando você atende, ainda está te dando uma paulada ainda. Poxa, você não atende minha ligação? Fala: não dou conta, porque é muita. E agora eu não estava atendendo o telefone, está descarregado. Você fala isso às vezes, não é? Eu também. Porque é verdade. Porque é verdade. E a gente não tira um tempo, porque é mais importante. E aí a gente anda, parece um vulcão por dentro. A pessoa parece um vulcão, vai entrar em erupção. Um mar agitado, ansioso, preocupado. E o Espírito Santo está dizendo: faça como Paulo. Ele diz assim: eu corro, mas eu tenho meta. Paulo era estrategista.
E ele dizia: mas eu esmurro meu corpo não quer, mas eu digo: você vai. Esses dias eu dormi na sala e cochilei assim, assistindo televisão, e cochilei, acordei e falei: vou deitar. E levantei. Quando eu fui, o Espírito Santo falou assim: por que você não ora um pouquinho? Eu falei: irmão, eu estou tão cansado. Aí eu disse, então eu dei aquela de guerreiro mesmo. Eu falei: não, eu vou voltar. Aí voltei e cansado, resisti. Eu acho que é isso que Paulo está dizendo. Mas tive um momento tão glorioso ali naquela madrugada, e aquele sono nem me fez falta. Depois eu voltei a dormir também, normal. Mas Paulo está dizendo isso, de você subjugar, de você dizer: não, eu vou buscar a face de Deus. Paulo está dizendo aqui: aquele que pensa estar de pé, cuidado que não caia, porque as ciladas são muitas. A irmã quarta-feira contou para nós aqui. Ela disse: a minha casa, na Avenida Central, em Laranjeiras, foi assaltada. Roubada, né? Roubo, quando entra ninguém vê. Acho que é roubo, né? Assalto, roubo, furto, né? Quando é mão armada é o quê? Vocês embolaram tudo agora, um falou uma coisa aqui, outra... mas tudo bem. Entrou alguém lá e roubou a casa da irmã. Aí ela contou para mim, eu falei: minha irmã, mas como é que pode aqui na Avenida Central? Eu falei: pastor, roubaram, mas isso não é o pior. Eu falei: mesmo é. Aí no outro dia roubaram a minha casa lá em Nova Almeida. Eu falei: é o diabo, irmã. É o diabo. Eu não acredito que seja alguém conhecida, porque eles ficam lá e cá constantemente, casal já maduro. Eu disse: é o diabo. A nossa vida está, vira e mexe, você não sabe de onde vem. Esses dias agora, essa semana, alguém acordou bem atribulado, estava bem. De repente, durante o dia, ele ficou totalmente atribulado. Disse: clama o sangue de Jesus, faça uma oração aí, cante um louvor, cante um hino agora. E, irmãos, foi incrível. Estou bem à beça. Eu disse: era uma seta espiritual, era um dado. A gente vive nesse contexto de guerra. Então ele disse: vigie. Jesus disse, né? Vigiar e orar. Tem gente que ora sem propósito. Paulo diz assim: corro também, mas não sem meta. Eu tenho uma meta. Hoje eu vou correr 1 quilômetro, amanhã eu vou correr 500 metros. Eu tenho uma meta, eu tenho um plano. Eu não corro simplesmente. Então tem gente que ora, mas ora pelo quê? Tem gente que nem fala as coisas para Deus. Você sabia que você pode falar tudo para Deus? Tudo. Qualquer sentimento, até aquelas coisas que você não tem coragem de falar nem para você mesmo. Que esse pensamento que passa na mente da gente, assim num relâmpago, passa como um flash. Tem um texto aqui que diz que nós podemos falar tudo, que às vezes a gente fica com esse medo. E depois que eu li esse texto, foi libertador. Eu falei: não, você pode falar isso para Deus também. Eu falei: tomara que esse bicho morra. Aí depois fala: não, Senhor, me perdoa. Não é isso não. Mas você pensou: Senhor, me perdoa. Entende? Você nem fala, você pensa. Você pode falar para Deus. Mas, meus irmãos, nessa manhã Paulo diz aqui, nesse texto: aquele que pensa está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que acha que está bem, eu estou bem. O bem é como está a sua vida de comunhão com Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai entender que você precisa mais dele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais quebrantado você vai ser. Entende, irmão? Mais quebrantado, mais dependente, e mais da glória de Deus você vai experimentar. Você vai conseguir discernir Deus, você vai conseguir ver Deus. Às vezes as pessoas não veem Deus em lugar nenhum, e você está ali no óleo. Você fala: meu irmão, fique tranquilo, porque Deus já está agindo. Às vezes alguém chega para você e fala: Deus fez isso. Você está no óleo, você diz: isso aí não é Deus não. Não tem característica nenhuma de Deus. Eu não sei te falar, mas olha, irmão, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que depois, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, disse Paulo. Que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha vida? Que adianta eu ganhar um monte de família e perder a minha? Perder meus filhos, perder o meu casamento, perder... Entende, irmão? Isso na ordem de prioridade. Então é Deus, a minha comunhão com Deus. Igreja está lá no 3º, 4º lugar. Trabalho lá na frente também. Mas a família da gente é alvo das nossas orações e do projeto de Deus na nossa vida. Então ele diz aqui: cuidado,
Cuidado. Você que pensa que está de pé, tem uma vida de busca ao Senhor, continuamente. Precisa estar continuamente servindo ao Senhor. E aí o versículo 13, ele diz assim: e não vos sobreveio, agora ele fala de tentação, olha, não sobreveio tentação que não fosse humana. É cobiça, né? É os olhos, gera a tentação. Então, não vos sobreveio tentação que não seja humana. Estou lendo o versículo 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Mas Deus é fiel e não permitirá o quê? Que sejais além das vossas forças. Pelo contrário, olha, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus pesa cada tentação, cada luta. Ele pesa na balança. Às vezes você olha para o irmão e fala: meu Deus, é forte isso que esse irmão está passando, eu não aguento. Não aguenta mesmo não. Não aguenta. A sua é feita para você, é medida para você. Deus tem esse cuidado, está entendendo? A tentação que vem sobre você, Satanás quer vir. Não. Assim não, só aqui. Só nesse tanto. Só deixa eu tocar nele? Toca. Pode tocar em todos os bens dele. Tocou, Jó não pecou. Aí ele voltou para Deus também. Agora só deixa eu tocar na saúde, porque saúde é a prova mais difícil que o homem enfrenta. Deus disse: pode tocar também, mas não tira a vida dele. Até aqui só. Não passe daqui. Deus pesa, diz esse texto. Não sobreveio tentação que foi fruto da sua natureza decaída. Mas Deus é fiel. E mesmo que seja uma tentação que você gerou ela, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto da tentação já veio o equibases. Aqui é equibases essa palavra. Escape. Escape é uma saída. É para fora. Traduz uma fenda estreita na rocha. Ou seja, não, irmãos, essa palavra é interessante, rapaz. Porque equibase sugere assim: pense que aqui é uma muralha. Uma muralha. Não tem como passar. Aqui tem uma muralha. Antigamente aqui, ó, nós descobrimos essa coluna de ferro quando nós quebramos a parede que estava aqui. A gente não sabia disso. Aqui tinha uma parede, aqui tinha outra. Aqui tinha salas de criança. Aqui era o banheiro, a cozinha. Banheiro, era mais ou menos assim. O púlpito era lá. E nesse projeto de aumentar, um dia nós quebramos a parede. Não tinha púlpito aqui, era chão aí. Aí achamos isso aqui. Mas aqui tinha uma parede, não dava para passar. A porta era lá. Equibases, você está numa tentação, você está numa prova. Então Paulo diz assim: mas Deus já providenciou o seu livramento. E você vai sair disso. Você vai suportar, você vai vencer. Equibase, surge uma fenda. Você fala: a fenda ali. E você vai, passa por ela e fica livre do adversário. Quem pode dizer amém? Fale para o seu irmão: já tem um livramento para você. Aleluia. Satanás não vai te destruir. Você não vai perecer nessa prova. Ele diz aqui: tem um livramento. Então, o que ele está dizendo? Olha que interessante. Apocalipse 3, o versículo 2, quando eu comecei falando da cidade de Sardes. Então no 3, Apocalipse 3, 2, põe na tela para mim que eu acho que fica melhor. Ele diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui na verdade essa igreja de Sardes, ela era uma igreja superficial, uma igreja morta. Ela recebe um elogio, mas ela é muito censurada. Das 7 igrejas, só tem uma que não recebe nenhuma censura. Deus não chama a atenção deles. O resto Deus exorta. Mas mesmo essa aqui que era considerada, olha o versículo 1, ele diz assim: conheça as tuas obras. Todo mundo acha que você vive, mas você está morto há muito tempo. Olha, você está morto há muito tempo, você é fachada. Você vive na prática do pecado. Ninguém sabe, mas eu sei. Você tem nome que vive, tem uma aparência, mas no fundo você está morto. Mas o 2, olha só, irmãos, sempre
Ou seja, nunca é tarde para um recomeço. Olha o que Deus diz: conhecer vigilante, vigia, e consolida o resto que está para morrer. Ou seja, ele diz assim, localiza o problema, encontre uma solução, fortaleça o que você tem, faça isso antes que seja tarde demais. O versículo 2, o Senhor está falando assim: ei, para agora, faz uma análise, vê que mudança você precisa fazer na sua vida, e faça, porque ainda dá tempo. Diga aleluia. Ainda dá tempo. Nós ainda temos tempo. Pastor, estou assim, assado. Não, ainda tem tempo. Ainda dá tempo de se reerguer na presença do Senhor. Ser vigilante. Então, eu comecei dizendo vigiar e orar. Jesus disse vigiar e... Então tem gente que não é como Paulo, fica dando murro no vento. Está dando murro para cá, o inimigo está aqui, ó, e você está dando murro. Eu estou louvando, eu estou cantando, tudo sem propósito. Aqui ele diz, aqui no versículo 2, vigia. Então você vigia, identifica, e aí ora. Você vigia, identifica, discerne o problema, e aí você ora: Senhor, afasta essa pessoa de mim. Você vigia e ora, diz: Senhor, eu vejo isso aqui, não é bom, não faz bem para mim. Eu estar neste lugar não é bom, eu estar com essa pessoa não é bom. Então me afasta dela, me afaste dela, ou eu dela, me afaste, nos afastes, pelo menos por um tempo. Então tem um rapaz aqui que ele disse assim: eu quero ir na Camburi. Na época tinha, hoje eu não sei nem se tem, mas tinha muito travesti em Camburi, homossexual, tinha muitos ali. E ele dizia: eu quero ir lá evangelizar. E eu disse: não, você não está preparado para isso não. Você quer ir para lá de madrugada sozinho? Não, agora não. Primeiro você vai se estruturar, e na hora que eu sou pai, sentir que você, filho espiritual, está preparado, você tem a minha bênção. Então se você quiser a minha bênção, é desse jeito. Porque se você for desse jeito, você vai ter problema. Não é que ele vai cair, mas ele vai mexer com coisa que pesada. Ele não está preparado para aquilo nesse nível. Nós temos que andar pelo comando de Deus. Uma vez eu era solteiro ainda. Eu acho que eu estava empolgado, já comprei uma Saara na época, uma moto nova. Eu estava feliz, passei em Camburi, vi aquela estátua de Iemanjá. Falei: isso é um demônio. Fui lá e fiz uma batalha espiritual. Irmão, passei uma prova. Essa foi uma lição que eu trago para a minha vida. Deus me mandou fazer isso. Eu fui lá e fiz uma batalha espiritual e tal, e guerriei lá. Fiquei uma semana de prova sem discernir, mas prova mesmo, luta mesmo. Tem um irmão aqui que chama Giovanni, e o líder do louvor se chama Rodrigo. Esses irmãos eram de uma igreja em Vitória. Eu trabalhava na época numa seguradora, e eles um dia saíram daqui de Vitória para um evento em São Paulo. Saiu daqui de Vitória uns 4, 5 ônibus lotados de jovem. Era uma época que a Renascer em Cristo estava arrebentando no Brasil, com louvores, com início de marcha, com tudo. Eles saíram daqui. Quando eles estavam passando em Aparecida, eles pararam um ônibus e foram no pátio ali da Basílica e fizeram, diz o Rodrigo que não desceu do ônibus, o Rodrigo não desceu do ônibus, fizeram uma batalha espiritual. Tinha várias pessoas que eu conhecia, uma batalha espiritual e tal. Sabe o que aconteceu com eles? Nada. Sobre Vitória, e aqui na Grande Vitória, eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na seguradora, estava eu e Fábio, que é membro dessa igreja até hoje. Nós estávamos juntos, e de moto ainda. Nós estacionamos e ficamos esperando. Teve uma chuva de granizo, e massou muito carro e destruiu a igreja deles. O telhado era de zinco, um galpão em frente ali em Jardim da Penha. Não sobrou nada, destruiu. E na hora eu não entendi, mas depois conversando, quando eles fizeram uma batalha, foi do nada. Não era uma manhã de sol, um dia de sol, de chuva. Era uma manhã normal. Aquilo foi estranho. A seguradora daquela época não se tinha muito ouvido falar disso. Teve que trazer martelinho de ouro para não ter que pintar o carro todo, fazer aqueles reparos que fica bom e tal. Deu um trabalho, mas eu me lembro disso perfeitamente. Olha, naquele ano eu nunca tinha visto aquilo. Aquelas pedras de gelo aqui na região sudeste ainda, aqui.
perto de Minas, onde aqui Espírito Santo, mar quente. Em São Paulo você pode até ver em alguns lugares, mas aqui não. E nós vimos aquilo, amassou muito carro, o telhado deles destruiu. E a conclusão da liderança foi que eles foram mega imprudentes. O Espírito Santo não mandou eles fazerem um bando de jovens, 4 ônibus de jovens, fazer uma batalha espiritual naquele nível. Não é para você ter medo, não é isso. Eu estou dizendo que tudo nosso precisa ser na direção do Espírito de Deus. É disso que eu estou falando. E ele disse: eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele, eu não deixo ele prevalecer sobre a minha vida. E aqui em Apocalipse ele diz: vigia e ora, vigia e ora. Sabe por quê? Vigia e ora. Porque às vezes você vai vigiar e vai discernir um problema na sua vida, e você fala assim: eu vou orar. E o Espírito diz assim: não é para orar. Cante um hino. Vem na sua alma uma nota musical, um tom musical. E o Espírito Santo está falando: cante um hino. Você começa a cantarolar ali, suviar o hino, começa a louvar ali. E sabe, irmãos, às vezes ele fala: cante um louvor, mas ele não te dá o louvor. Aí vem um texto e você faz no nananã, faz no improviso, você inventa uma música que ninguém nunca cantou e você nem sabe, mas é o Espírito de Deus na sua vida purinho. Quem já teve essa experiência, diga aleluia. Olha quantos. Tenho direto. Quantas vezes eu pego o violão para cantar e não canto nenhuma música que eu conheço, mas só as que eu estou inventando. Depois também não lembro mais, mas do fundo do meu coração eu estou ali. Você está ali, completamente apaixonado por Deus. Aleluia. Às vezes você vai vigiar e você vai dizer: eu vou cantar um hino. Aí Deus diz: não é para cantar hino. Mas ontem o Senhor mandou eu cantar um hino. Ontem eu mandei, mas hoje não. Agora você vai declarar a palavra na sua casa. Pega um salmo, começa a ler. Lê de novo, lê isso aqui. Mas ontem, não, rapaz, você tem que entender. Sabe, irmãos, tem muita gente, muita igreja, muito ministro, muitos de nós, que às vezes nós estamos com a queixada de jumento até hoje na mão. Diz a Bíblia que Sansão foi enfrentar algumas pessoas, não tinha arma, não tinha nada. De repente ele olha para o chão, tinha uma queixada de jumento, uma ossada. Ele foi, enfiou a mão, calçou a mão. O jumento estava morto naqueles dias, o osso estava duro igual pedra, não estava ressequido ainda. Ele pega e enfia aquilo na mão, com aquela queixada de jumento. O que ele faz? Diz a Bíblia: mata 1000 homens. Ele tinha uma força sobrenatural. Depois os gregos tentaram os gregos tentam colar, e você sabe, inventa os mitos, as mitologias como Hércules. Mas a Bíblia é verdadeira, ela diz que Sansão coloca as costas na fenda de uma rocha. Quem é a rocha? É Jesus mesmo. Ele coloca as costas e fica de frente. O inimigo não podia atacar por aqui, e ali ele mata 1000 homens com aquela queixada. Diga aleluia. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele ganhou aquela força naquele momento e matou 1000 homens. E quando terminou, o que ele fez com a queixada? Ele jogou fora. Mas muitos de nós têm um momento de glória na nossa vida, e a gente fica carregando a queixada até hoje. Pendura no pescoço, amarra na cintura, e de vez em quando a gente fala: aí, essa é minha arma de guerra. E aí nessa manhã o Espírito Santo vem e fala: ela não funciona mais. Eu tenho uma nova arma para você. Eu tenho uma nova estratégia para você. Mas as estratégias de Deus, elas são entregues na intimidade. Quem está entendendo, diga aleluia. No a sós com Deus, na comunhão com Deus. Então você tem que pegar essa queixada e jogar fora. O tempo que eu cantava naquele grupo, naquele não sei o quê, o tempo que eu pregava. Não, meu irmão, o tempo é agora. Faça a diferença agora. Busque agora. Se enquadra aqui no versículo 2 do capítulo 3. Faça alguma coisa, localize o problema, encontre uma solução, fortaleça o que você tem. Faça isso antes que seja tarde demais. E aí no começo, quando ele começa a dizer, ele diz: nunca é tarde para fazer algo novo. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. O que está de bom ainda, pega isso, fortalece isso e usa isso a seu favor. Eu vou lutar com a queixada. Não vai não, porque não vai dar certo. Não vai dar. Mas foi Deus que me deu. Foi Deus que deu a mãe de Moisés, Joquebede. Foi Deus que deu a Joquebede a estratégia.
É coisa, Vac, mas é assim na nossa vida, na sua escola, onde você trabalha, na igreja. Joquebede, Deus deu uma estratégia. Ela disse: eu não vou entregar meu filho para a morte, eu não vou entregar Moisés na mão de Faraó. E Deus falou: guarda a criança. Ela guardou a criança 3 meses em casa. Provavelmente as vizinhas perguntaram: cadê a sua mãe, Miriam? A mamãe está em casa, não está muito bem. Porque eles tinham visto aquela, grávida. Ela não falou que ganhou, nem que não ganhou, não falou nada. Mas ela ficou em casa, se estendendo, penso eu também, as fraldinhas de pano, nos varais, tudo na cozinha. Mas quando deu 3 meses, o menino cresceu, bonito, lindo, lindo, a Bíblia diz. Moisés era lindo. E ele cresceu, e começou a chorar alto, fazer barulho, e Joquebede falou: não dá mais para ficar com esse menino aqui, o que nós vamos fazer? E Deus deu uma revelação, Deus deu uma direção, e eles colocaram a criança num barco. Mas você vê que os primeiros 3 meses funcionou, depois não funcionou mais. Às vezes Deus dá um projeto, funciona durante um tempo. Por isso nós precisamos, tudo está em movimento. Tudo está em movimento, o macro e o micro. Eu já tenho falado muito do macro, dos planetas, das galáxias, do universo, tudo em movimento, nada está parado. Mas esses tempos que eu tenho estudado o micro, eu tenho ficado assim fantástico, porque a célula já é a menor partícula, vamos dizer. Mas aí já descobriram que não é a célula, nem o núcleo, nem as partes debaixo das células, dentro das células tem micropartes, dentro dessas micropartes tem outras menores. E outras menores, e o que eles perceberam, pastor, com aquele acelerador de partícula nuclear que fizeram lá, os países em unidade, Suíça, na Europa, tem 27 quilômetros. Aquilo ali trouxe descobertas fantásticas. E eu estava lendo a matéria, e o que eu fiquei assim, bobo, é que os cientistas viram o rastro de algo menor que eles não conhecem dentro de você, dotado de energia. E aí eles conseguiram identificar o rastro. E aí existe partículas só com microscópio dentro da célula. Você tem mais de 3 milhões de células, e cada célula tem, alguém pôs aquilo lá. Energia pura, informação pura. Porque uma célula se multiplica e ela sabe: essa aqui eu tenho que criar o cabelo, eu tenho que criar o nariz, eu tenho que criar o fígado, eu tenho que criar o coração, eu tenho que criar a veia, e vai nessa. Mas dentro disso tem algo. E o nosso Deus é Deus do macro e do microscópico, ou nem sei o nome que se dá, das partículas subatômicas. Tem coisa ali que a gente nem sabe. Imagine a grandeza de Deus. E Deus está dizendo para você nessa manhã: eu tenho uma estratégia para você. Mas você não vai, irmãos, dificilmente a estratégia vai vir de qualquer jeito. Vai vir na comunhão. Uma estratégia para mudar minha vida, para mudar a sua vida, para mudar a nossa família, para alcançar. Uma estratégia que parece loucura, mas é o nosso Deus. Então ele diz: ser vigilante. Aleluia, aleluia. Aquela cidade de Sardes tinha uma prosperidade contínua. Ela era arrogante, e eles não prestaram atenção nos alicerces do muro. E foi por onde o inimigo entrou. Talvez você não está prestando atenção na sua vida. Não sai desse ponto, não sai. Até esboça, mas é igual aquela semente que caiu na terra rasa que tem pedra. Começa a crescer, mas aí barra na pedra, não cresce. Ou aquela semente que foi lá no meio dos espinhos. Os espinhos sufocam. Até quero mesmo, hoje eu vou começar a servir a Deus, aleluia, aleluia. Vem num culto, aí no outro já não vou hoje nunca, já fui ontem, vou amanhã. E vai desanimando, vai sendo sufocado. Uma coisa aqui, outra ali, alguém chama para isso. Não, vamos para a praia, hoje é domingo, cara, vamos lá descansar, você trabalhou muito semana toda. Rapaz, mas domingo é dia do Senhor. Não, cara, só um dia não vai fazer mal. E aí já começa aquele processo. E é assim que é com todo mundo. Mas Paulo disse nessa manhã para nós: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha para você mesmo.
Olha para dentro de você mesmo, aos pés do Senhor, e diga: como é que está a minha vida, Senhor? Aleluia, aleluia. As brechas são um perigo, irmãos. A gente vai fazendo concessões. Daqui a pouco você está todo amarrado, todo preso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vocês vão para outra cultura, mas o Deus que é aqui é Deus lá. Lá em Luxemburgo, quando termina o culto, o pastor falou isso para mim, mais de uma pessoa falou: Luxemburgo é tão rico que se o mundo quebrar, Luxemburgo, o mundo precisa quebrar assim dezenas e dezenas de vezes, muitas e muitas vezes. Tanto dinheiro que eles têm, eles não produzem nem água, nada. É um país rico desse tamanho, mas dinheiro eles têm. E tem uma igreja. Então eu recebi um pastor, ele foi ao supermercado, ele ficou assim, ele falou: não acredito, eu cheguei aqui no supermercado eu não sei qual, mas estava tocando louvor. Quem pode dizer aleluia? Ou você prefere que estava tocando lá uma música que invoca Iemanjá, as entidades? Não estava tocando louvor. Aí ele falou para mim: pastor, quando termina o culto, a gente sobe para o segundo andar e enche a cara, mas bebe mesmo. É a cultura deles lá. Há um tempo atrás no Brasil, sei lá, 50 anos, 40, o presbiteriano fumava, e muitos crentes morreram fumando. Eu não estou dizendo que eles não foram para o céu, não, jamais. Eu não tenho condições de dizer isso. Inclusive acho que foram, para você escandalizar. Mas nós hoje estamos andando debaixo de uma direção do Espírito. Aleluia. E a direção que Deus me deu, e Deus para você, é a revelação de Deus para você, é a postura que Deus quer para você. Mesmo que o mundo está mudando, está bagunçando, tem um padrão de Deus na sua vida que vale aqui e vale lá. Eu estava conversando, meu filho me apresentou o pai de um amigo dele, há muito tempo. E esse cara é top. Como que eu gosto desse cara? Ele não é crente, ele é até espírita, a religião dele é espírita. Eu gosto dele, ele gosta de mim. E a gente se encontra de vez em quando, e é assim muito legal. E aí nós temos um terceiro amigo em comum, de outro lugar. Foi amigo meu de infância, membro de outra igreja, não sei o quê. E esse camarada foi na casa dele. E esse rapaz, que é amigo nosso, amigo do meu pai, do amigo do meu filho, ele bebe muito. Ele e a mulher são muito festeiros, faz festa todo final de semana. É festa mesmo. E o Ismael fala: pai, a tia fulana é doida. E ela é muito divertida. E aí esse amigo foi lá na casa deles. Esse terceiro amigo foi na casa deles. E ele sempre falava com o Ismael: um dia seu pai vai tomar uma cervejinha comigo. Aí ele falou assim: eu duvido, você não conhece meu pai? Pai não bebe, porque a cabeça dele nunca foi igreja, não sabe nada de igreja. Então, a cabeça dele é: seu pai vai tomar uma cervejinha comigo. E o meu filho falou: não, duvido, nunca. E aí foi esse terceiro amigo, foi lá na casa dele, estava com uns problemas lá, uns problemas até grave. E aí sentou lá, falou: não, fulano, eles são moleque, sabe como é que é essa turma, né? É gente boa, mas é moleque. Não, toma um copinho. E esse irmão é crente. Não é quem tomou? Tomou um copinho de cerveja e animou. Você está rindo. Então, e trouxe mais uns negocinhos para ele beber. Moral da história, eles contam isso até hoje e morre de rir. Eu já fui na casa dele. Falou: depois fulaninho teve que levar ele na casa, porque ele estava tão bêbado que não deu para ele ir embora. Aí eles falam comigo assim: eles não têm muita noção de pastor, assim. Existem pessoas que vivem em outro mundo, de crente, assim, eles têm outra mente. E você vai se aproximar, você vai amar essas pessoas, estar próximo dessas pessoas, sem fazer o que ela faz. E devagarzinho vai querer fazer o que você faz. Aleluia. E ele me respeita demais. Mas ele insistia, e um dia ele falou comigo: mas fulano veio aqui, rapaz, e não bebeu, ele estava com problema, é por isso, e ria. E eu ri também, não teve jeito. Eu falei, aí o Ismael falou: pai, fulano teve aqui, pai, que vergonha. Me encheu a cara, pai, foi embora carregado. Fulano, o amigo dele, teve que levar ele em casa. E aí essa semana eu estava conversando, falando dele, a gente mora perto. E ele falou, eu falei: Ismael,
Se um dia, ele sabe que eu vou chamar ele aqui em casa para ele comer alguma coisa, a gente tá junto. Mas se um dia se ele souber que eu, por exemplo, provei um pouquinho disso, ele vai ficar altamente decepcionado. Porque eu já mostrei para ele um padrão de conduta. Eu já disse para ele quem eu sou, como que eu vivo, o que o Espírito Santo faz na vida da gente, sem palavras, praticamente. Nós temos um padrão, é disso que eu estou falando. Eu não preciso não ser antipático, qualquer coisa. Eu simplesmente sou quem sou, e a gente conversa de tudo, e ele vê o amor de Deus exalar. Você tem um padrão. O Espírito de Deus tem gerado um padrão. Você não precisa se corromper, você não precisa ceder. É verdade. Eu fiz um aniversário, a irmã aqui falou: vou ter cervejinha, porque todo mundo da casa da minha família, do meu pai, bebe. Eu falei: mas o aniversário não é seu? Para quê? O aniversário é seu. Quem vai lá, vai por sua causa. Ele bebe depois. Bebe onde ele quiser. Mas você não precisa comprar para satisfazer. Não, trate-os bem. Dê a melhor comida, o melhor tratamento. Irmãos, nós temos firmeza em quem nós somos, irmãos. Nós não precisamos ser antiquados. Então, esses dias eu estava andando de moto um tempo atrás, e passando ali na orla da praia, eu vi 2 amigos meus de infância. Eu já contei isso aqui. E aí eu cheguei com a moto, com o capacete, e parei assim, em frente para eles na mesa. Ele falou: pô, você quer matar a gente de susto? Porque, sei lá, quem está chegando, estava sentado assim, tomaram susto comigo. Eu desci, sentei com eles, e deixei a moto do lado, eles estavam bebendo. Eles se preocuparam comigo. Eu disse: não, fique em paz, eu vou tomar uma Coca-Cola aqui. E fiquei conversando com eles, à luz de Jesus. De vez em quando ele me encontra, eu vou lá na igreja. Eu falei: vai mesmo. Diga aleluia. Você sabe quem você é. Tem um padrão. Você olha para você e fala: ei, essa terra aqui não é para me pisar não, filho. Esse lugar aqui não é para mim não. É você que vai influenciar. Mas você vai se analisar, vai analisar a situação. E você vai ver isso que Paulo está dizendo aqui: aquele que está em pé, que pensa estar em pé. Ele pensa de si mesmo, mas não é verdade. Veja que não caia. Veja que não caia. Tem um rapaz que a gente está fazendo um trabalho junto. Eu falei para ele, uma pessoa boníssima. Eu falei: rapaz, por que você não vai à igreja com a sua mulher, suas filhas? Tem 2 filhas, mais a esposa. Ele disse: não, eu sou muito de ir na igreja não. Eu falei: devia ser. Esse dia eu liguei e falei: não, todo dia eu saio daqui e vou direto para o boteco. Tomo só 2 também. Você já fica bem no grau, né? Ele falou: fico. Você precisava de Jesus, cara. Ter uma experiência com Jesus. Você vai ver como que sua vida vai mudar. Irmãos, não adianta você ficar com a queixada. Tem uma arma nova do Senhor descendo para a sua vida nessa manhã. Tem algo novo para subjugar seus inimigos. Subjugar aquilo que te oprime. Curar seu casamento. Restaurar o sentimento de marido e mulher. Tem uma arma nova que vai desculpe, fazer você pedir perdão a ela. Liberar perdão. Por que a gente só procura, vou encerrar agora em 2 minutos. Por que a gente só procura as pessoas? Nós não. Mas quando o caldo já entornou, só vem buscar ajuda para o casamento quando o trem já está feio. Nós estávamos aconselhando um jovem que vai se casar, 2º casamento. O primeiro, infelizmente, não deu certo. E aí nós dizemos para ele: rapaz, o negócio é o seguinte, escolhe bem, ore bem, converse tudo. Você não pode errar. Você já errou uma vez, não erre. E aí, as pessoas quando estão nesse relacionamento, existem umas pessoas do lado que tem um discernimento de entender que aquilo ali está meio confuso. Mas a pessoa fala: não, me trata bem, não sei o quê. Aí Glaucia falou comigo ontem, que ela estava conversando com um rapaz que a gente conhece esses dias agora. E ele é o 2º casamento também.
E ele falou assim: mas era uma maravilha. Era só meu amor, beijinho para cá, beijinho para lá. Porque o começo não é assim? O começo geralmente é assim. Mas aí ele diz que ele falou com o Glaucio: agora está uma porcaria. Um negócio assim. Ele falou um negócio bravo assim. Ele falou... Mas é assim mesmo, no começo aquela atração, aquela coisa. Mas é para a gente continuar assim. O propósito de Deus é que a gente continue assim. Por que eu estou falando isso de casamento? Porque eu creio que nessa manhã Deus está trazendo uma arma para restaurar a comunhão, restaurar o amor do casal. Porque Deus quer que você seja feliz e ela também. Para isso você tem que receber o poder nessa semana, para você liberar perdão, fazer concessões. Entende, irmãos? Quem aguenta viver com uma pessoa chata, reclamando, cobrando o tempo todo, sufocando nos limites? Diga aleluia. Ficou meio tenso, mas vai melhorar. Fala para o seu irmão: está descendo uma arma do céu. Aleluia. Recebe mesmo, irmã. Eu estou te olhando daqui, batendo nas costas do coitado, falando: está descendo, varão. Você pôr uma posição. Não, é para você, é você que vai mudar. É você que vai mudar, eu que vou mudar. Meus irmãos, você que está de pé, cuidado para que não caia, analise sua vida. Eu vou encerrar dizendo isso: Deus fez o casamento para a felicidade do gênero humano. O homem ser feliz. Eu sei que a maturidade não é aquela coisa, aquele, né, fogo do início do namoro. Por exemplo, eu chegava em casa do trabalho, cansado. Nessa época, podia ser a hora que for, eu ia lá onde Glaucio morava, só para... Nem passadinha, passou. Às vezes ela chegava da janela e fazia assim, ó. Oh, raiva. E ia embora. De moto, chovendo, quantas vezes? É verdade. Diz ele que ia a pé para a faculdade, passar em pé na porta, só para ver se via a mulher, nem na porta saía, né, mano? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo, eu acho, né? Esse fogo assim, né? Hã? Houve um silêncio assim, meio coisa. Mas olha, isso é normal, entendeu? Você vai lá fazer o quê? Está chovendo, não sei o quê. Não tem problema não, não vou nem molhar. Vou desviar dos pingos, mas que eu vou. Mas o casamento é feito para ser preservado. E a gente viver feliz dentro do casamento. Você viver apaixonado por ela, ele apaixonado por você. E desfrutar da vida. Tem brigas, tem momentos difíceis, tem. Mas quando você é de Deus, você dobra o joelho e fala: Deus, desce agora o azeite e quebranta meu coração, Senhor. E às vezes no direito a gente diz: não me perdoa. E às vezes o negócio é tão sério, tão difícil, que você fala assim: me perdoa. E ela diz assim: agora não. Aí você pensa assim: que horas, né? A senhora está rindo também, né? Aleluia. Mas nessa manhã Deus está derramando azeite para que a gente vigie todas as áreas. E toda vez que a gente cede, Deus nos honra. Toda vez que você libera, Deus te recompensa. É incrível. É incrível. Mas nessa manhã Deus quer trazer essa arma nova para nós vencermos. E você que está em casa também. E não sei onde vocês vão, mas Jesus vai com vocês. Vocês vão pegar o avião, vão para outro lugar, um novo tempo. Vão batizar aqui agora. Lutaram para se batizar. Lutaram para esse momento. Já tem uns 2 que a gente falou: não, agora não, espera mais um pouco. Mas agora chegou o momento, irmão. Toda luta, maior que seja, maior é o prêmio, mais gostoso é. Às vezes a pessoa olha para você, ela não sabe o que você passou para chegar aí. O que vocês passaram, ninguém sabe. Dos bastidores ninguém sabe. O que você fez, como que foi o processo. Quando você estava estudando, que no sábado você saía de manhã cedo, estudava, trabalhava a semana toda, estudava à noite, e no sábado ia para lá, para aquele lugar estudar ainda.
Igual o irmão estava me contando, pastor, meu filho desse tamanhozinho assim, ó, nós colocávamos ele no carro, ia vender cachorro quente. Trabalhava de dia, vendia cachorro quente à noite. O bichinho dormindo no banco da frente. Um frio. E a gente ali trabalhando. Eu falei, a vida é assim mesmo. É assim mesmo. Para quem mostra a raça, aleluia. Ninguém sabe que esse processo que você já passou para estar aqui hoje. Mas nessa manhã de domingo, no dia do batismo dos nossos irmãos, que vocês casaram essa semana, né? Dia 5. Deus está derramando graça sobre todos nós. Uma nova estratégia. Quantos creem? Então, como que vai acontecer? Fica de pé. Tem o pessoal do louvor aí? Como que vai acontecer? Como que é? Geralmente é assim. De repente, quando vem uma ideia, um sentimento, porque Deus fala com sentimentos, Deus fala com visão, com imagem, Deus fala com voz, até fala com a voz aqui, mas geralmente a voz é aqui, e é bem suave, mas de repente, vem uma percepção, um sentimento, uma situação, o telefone toca, alguém te liga, e ali Deus está falando, e você, a pessoa nem sabe, mas o que está saindo da boca dela, o Espírito Santo está pegando e jogando para você, dizendo, é aqui, é agora, fica ligado, recebe aí, aleluia, essa estratégia é para você vencer. Eu estava tão arrasado esses dias atrás, mas estava tão triste assim, e uma situação, eu falei, meu Deus, eu falei com o Glaucio, eu preciso ir orar um pouco, eu vou em algum lugar orar, eu preciso orar um pouco, eu preciso estar com meu Deus, irmãos, e quando a gente sai depois desse tempo, seja ele que for, a gente sai diferente, a gente sai como leão, cabeça erguida, olhos para frente, confiantes, e alguém diz, mas não mudou nada, não mudou aí fora, mas aqui dentro mudou, aleluia, aleluia, fala para o seu irmão, eu não desisto nunca, eu não volto atrás, aleluia, eu estou vigilante e em oração, vigiando e orando, de novo, vigiando e orando, para a glória de Deus, diga amém, aleluia.